Por quê? Porque nós estamos passando por esse período, está sendo formados por Deus. O crente quer vitória, mas de que jeito vai ter? Olha o perigo que Deus vai ter de abençoar o crente com a vida tudo torta, porque ele não sente a necessidade de mudança. Então às vezes nós não podemos ser alcançados por Deus, ser abençoado por Deus. Aquela oração que você faz, Deus não pode nos dar, porque daí que Deus nos perde. Nós acreditamos que está tudo bem, aprendemos a empurrar as coisas com a barriga, a botar sujeira para baixo de tapete. Nós só temos que ter o cuidado para que ninguém levante, porque se não levantar, ninguém vai ver, a sujeira está lá. E só qual que é o problema? Que vai empurrando tanto, vai dando tanta sujeira, a gente não limpa, compra um tapete maior. E hoje em dia as igrejas não é como antigamente, que o pastor disciplina, que ele traz na frente do altar, que ele expõe ainda da igreja, dizendo: o irmão Marcelinho foi disciplinado, a partir de agora, 3 meses sem Santa Ceia, 3 meses que não pode trabalhar para Jesus, 3 meses, nada. Era um leproso no meio do povo. E aí vai dando a sensação que tudo vai sendo permitido, as pessoas vão andando como querem, do jeito que querem, se distanciando, porque a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Como eu já falei em outros cultos, nós não temos problema, que o problema corrige. A igreja cheia de pecado, e Deus não consegue se conectar, porque há separação entre o homem e Deus. E nós oramos, e até fazemos algumas coisas certas, mas nada acontece, nada transforma, nada muda. Não muda cenário, não muda relacionamento, não muda casamento, não muda negócios. E Deus cuidando talvez por nos amar. Porque se Deus, nós tudo torto, e Deus fizer alguma coisa num quadro de melhor, daí que nós largamos mesmo, que achando que está tudo certo. Vamos ler a Bíblia? Quero convidar vocês a abrirem as Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Gosto muito da teologia prática e falar sobre os princípios de Deus, que não tem tempo, né? Todo tempo, todo momento é um ensino e uma diretiva para as nossas vidas. Quem reparou que nós andamos fazendo algumas mudanças aí? Quem não reparou que não teve nada de mudança aí? Levante a mão. Todo mundo viu? Então, que bom. Reforçando, pintamos o chão. Acho que parece que ficou preocupado, né? Por isso que não veio. E disse que está com piriri parará. Pintamos o chão, trocamos o LED, as luzes também, botamos branca. A partir de amanhã, o Cláudio está aí, está tudo certo, Cláudio? Isso aí, ó, a igreja está vendo. Não faça assim amanhã. Vamos fazer 2 painéis assim, nos 2 lados. Vai ser colocado um painel de ripado, umas placas, enfim, vai ficar bem bonito. Já estamos com os 2 arzinhos aí, fazendo a gente passar frio. Estamos graças a Deus, né? Estamos aí fazendo melhorias. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Nos diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e, olha só agora, uma parte chave aqui, pratica as primeiras obras. Aí depois do ponto: se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Amém, gente? Por enquanto até aqui, depois eu tenho algumas outras versículos também para nós estarmos falando um pouco a respeito disso. Mas é uma palavra assim que nesses dias eu estudando, enfim, eu fazendo esboço, orando, né, para estar nesses dias ministrando a palavra de Deus, e entre outros que eu vou estar citando. Estamos passando um momento muito maravilhoso, né? A igreja ela está no propósito então de jejum, e todo jejum, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Por não ser fácil é porque a gente entra em guerra, sim ou não? Quem é que está em guerra aí com jejum aí? De verdade. Poxa, gente, passar um domingo, né, assim, comer uma carninha a semana inteira, né, chimarrão, pensa, nem eu me dei por conta, assim, da outra vez eu já tinha tirado, eu tirei tanta coisa, e eu consegui olhar um pouco melhor. Pensa um amigão, companheiro na minha vida, é o chimarrão.
Porque Ele é amigo para tudo, né? Eu oro com chimarrão, leio Bíblia tomando chimarrão. De madrugada eu acordo, faço um chimarrão, sento no chão da minha casa, boto um louvorzinho só de parte instrumental, faço um chimarrão e vou orar. Eu e o Senhor, sentei, Espírito Santo, vamos conversar, e tu, quero ter um tempo contigo. Choro na presença de Deus tomando chimarrão. Chimarrão é meu companheiro para tudo, é um amigão que eu tenho, nem eu me dei conta do significado assim que ele sempre trazia sobre a minha vida, né? E esses dias, né, a carne, né, estava muito carnudo, como outros aí também, né? Tiramos a carne. E quando a gente muda assim, né, a parte alimentar assim, muda muita coisa, não muda tudo, né? Às vezes tudo, mas muda muito. E como é difícil, né, aquelas coisas que fazem parte do dia a dia, a gente eliminar, tirar por esse intervalo de tempo. E é uma guerra, eu estou em guerra. Hoje, ontem, né, acho que foi o primeiro, não, hoje foi o primeiro dia que eu não tive dor de cabeça, né? Hoje foi o primeiro dia que eu não tive dor de cabeça, todo dia com dor de cabeça, tomando remédio, porque meu corpo estava acusando a falta do hábito da minha vida, né? Tantos outros, enfim, passa alguns dias jejuando também direto. Mas enfim, nós estamos vivendo um momento de nós estarmos restaurando os altares de Deus, né? O Senhor tem me levado desde o ano passado, tem falado muito forte no meu coração, de nós encontrarmos novamente a vida cotidiana da igreja raiz. A igreja raiz que nos fizeram pelas práticas, nos chegaram até aqui, estabelecemos famílias. Hoje, né, muitos de nós que vivemos lá atrás, não tinham casamento, ainda éramos solteiros, solteiras, né, já éramos crentes, orávamos a Deus, buscando família, tudo. Nós tínhamos uma rotina de como servir, como ter um encontro com Deus. E aí era através do jejum, da oração, né, do monte, que é o que também nós estamos avançando, né? E a igreja, por N motivos, perdeu. Infelizmente, nós entendemos nesse tempo que a igreja ela ficou mais frágil, né? Ainda que da forma errada, que um erro não justifica o outro erro, mas quem veio de 10 anos para trás, principalmente que passou por algumas denominações, eu não vou ficar falando o nome aqui, nós somos forjados no pau, na pauleira, mensagens duras, de confronto, que pastores citavam o nome, Deus mostrava, veio aqui na frente e não falava nem de forma, né, assim, mais pessoal, tirava o microfone e falava, o Senhor me mostra isso, e aí ele estava expondo a vida da pessoa para toda a igreja, né? Enfim, nós fomos uma geração atrás, fomos formados. Eu fui disciplinado, eu era obreiro na igreja, fui disciplinado na igreja, me chamaram na frente do altar, num culto de domingo, de Santa Ceia. O irmão Marcelinho, que era o irmão Marcelinho, naquele tempo era obreiro da igreja, vem aqui na frente, e eu sabia, porque o pastor já tinha conversado comigo, que eu ia ser disciplinado, e eu fui chamado na frente do altar, assim, muitas pessoas, e o pastor, né, dizendo, o irmão Marcelo era obreiro da igreja, enfim, vai ser disciplinado, tal motivo. E aí, a partir desse momento, o irmão Marcelo fica 3 meses sem tomar a Santa Ceia, fora da comunhão da igreja, para que ele repense a vida, as atitudes, e se ele quer servir a Deus ou não. Se ele quer viver uma vida fora de Jesus, que seria uma vida distante de Cristo, que seria uma vida pecaminosa, por ele quer o mundo ou ele quer Jesus. Se ele quer Jesus, ele tem que praticar as coisas de pessoas que tenham identificação de quem é um verdadeiro cristão. E aí, num culto de domingo, uma manhã de domingo, lá estava eu na frente, meu pastor ali, e eu acredito que ele me amava, quer dizer, porque eu te amo, eu estou fazendo isso, e de fato era porque ele me amava, que não correspondia o que eu tinha feito, enfim, e eu fui ali exposto diante da igreja, a vergonha, e aquilo soa muito, né, no coração, na alma da gente, de ferir, de vergonha, de como voltar, domingo que vem tem culto na semana, e fora assim que, nesse tempo de uma igreja raiz, eu nem sei se tinha um dia de folga. Segunda era uma reunião, era oração, terça culto, quarta era uma outra reunião, de segunda era de oração, quarta era alguma coisa, quinta culto de doutrina, sexta já arrumava alguma coisa, senão era monte, sábado era jovem, domingo culto de novo. E nós éramos enfurnados numa igreja. Só que o que eu quero construir com tudo isso? Era ruim muito, porque não tinha vida social, não tinha amigo. Meus amigos eram os amigos da igreja. O dia que eu saí da igreja, eu fiquei sem amigo. Eu não tinha relacionamento, não tinha amizade, não sabia nem para onde ia.
e me senti mais mal, ainda estava em pecado, agora vou morrer, Jesus vai me recolher, porque inclusive tiraram a bênção de mim, né? Não sair daqui quase que nem o pastor lá. Sair daqui, a presença de Deus sai da tua vida e vai dar tudo errado, e só faltava dizer para mim que está amaldiçoado ainda. São outros tempos. Errado, não amparado por Deus, né? Muito pelo contrário, diabólico. Mas ao mesmo tempo, estou falando do outro lado, da outra fatia, da outra parte do bolo. A gente não tinha. Quem quer ser crente é ser crente. Se tu quer servir e seguir Jesus, a igreja raiz proporcionava isso. Homens de verdade. Quem era crente, homem de Deus, era homem de Deus. Ninguém flertava, não tinha nem espaço. As irmãs, coitado, roupa, enfim, só Jesus na causa. Pela uso e costume, doutrina é a palavra de Deus. Dizer tinha doutrina, não, doutrina é Bíblia. Era uso e costume que o homem botava. Que a Bíblia fala, né? A santificação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas enfim, a igreja raiz, ela nos trouxe. Quem viveu 10 anos atrás, pelo menos, sabe o que eu estou dizendo. Nós somos formados de verdade, não tinha, era autoridade. E eu estou dizendo, já pensa logo eu falar sobre isso, tá? Porque é uma coisa que eu não me identifico e não gosto, porque aos olhos de Deus todos somos iguais, mas e eu não estou falando, não faça isso, pelo amor de Deus, na minha vida. Estou falando da minha história lá atrás, mas que representava um certo tanto. O pastor era autoridade. Olha só eu já falando, né? Se você presta atenção, se você, na parte assim, intencional, se relaciona com o que eu estou falando, olha só. Pastor era autoridade, eu falei isso. Você presta atenção no que eu estou dizendo, porque ele já teve uma voz mais ativa. Nem uma ovelha. Existia um nível de dependência do lado negativo e errado? Muito. Porque a gente parece, às vezes só trocamos de uma religião. Nós frequentávamos o domingo da igreja do centro, não vou ficar falando nome. Aí a gente vai para a igreja dos crentes agora, só trocou ali o intermédio. A gente não conseguia ter acesso ao céu. Tinha que ser por alguém antes, então era pelo líder religioso e outras formas de orar para alguns santos, vamos dizer assim. E agora encontrei pastor, eu não posso fazer nada sem meu pastor. Não é uma fé burra, ignorante. Inteligência, é por entendimento. Só que quando eu sabia que eu fazia parte de um núcleo, de um lugar denominado, definido como igreja, Deus levantou um líder, é um pastor, um líder espiritual. A gente se movimenta debaixo de uma palavra, de um contexto, de uma construção. É o meu pastor, cara. A gente constrói junto, a gente estabelece junto. E não é porque eu quero regular minha vida, porque daí vive é outro extremo. E não é isso. Não quero deixar a ponta solta. Sair da casa. E já dizia isso, né? Já tem os memes. Que quando a gente queria fazer as coisas dentro de casa, o pai e a mãe não deixavam, né? Daí dizia, o dia que tu casar, tu vai fazer lá. Mas aqui tem a tua mãe, aqui tem teu pai. E o meme é esse, né? Daí tu tá lá agora casado, que tu poderia fazer. Aí a esposa diz, aqui tu não vai fazer, tu fazer na casa da tua mãe, mas aqui não. Só eu? Nós vivíamos na casa da mãe querendo fazer coisa, não podia, que a mãe não deixava. O dia que tu casar, tu faz. Agora tu casa e tu quer fazer, a esposa diz que se tu fazer na casa da tua mãe, mas aqui tu não faz. Não tem lugar. Mas o que eu estou querendo construir? Te entreguei, né, aqui? Não, né? Só aumentei um pouquinho. Não é viver um extremo disso, mas é uma construção. Hoje nós vemos inúmeras... Nós estamos falando de uma igreja raiz, amém? E nós já vamos aqui explorar um pouquinho do texto. O crente hoje em dia, ele ficou assim, meio canela de vidro. Poxa, a gente tinha um lombo mais grosso antigamente. Eu espero que, se você não for uma ação de Deus, pessoas aqui já saíram da igreja aqui porque se sentiram ofendidas com as pregações de domingo. Para algumas pessoas, que umas delas ainda estão aqui. Estou olhando agora geral, assim, para não deixar marcado quem. Me ligou na segunda, dizendo, pastor, tem uma coisa para falar para mim, gostaria que tu falasse, né? Tu usou o púlpito, o microfone para falar da minha vida. Como se o cônjuge tivesse entregado. Dizendo, tu falou porque... E eu disse, não vou tirar 100 pessoas, 150 pessoas de casa para falar. Eu chamo um gabinete e falo. Mas teve pessoas que se sentiam ofendidas. Comigo. Não com a Bíblia que eu prego. É difícil ficar bravo com Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer? Hoje em dia é uma geração mais frágil.
E não é frágil de igreja, não é frágil da palavra, é frágil no trabalho, é frágil na vida, é frágil no relacionamento. Pessoas que você desejaria ser amigos de verdade, que te ajudam para corrigir um curso. Às vezes nós estamos vivendo coisas erradas. Às vezes as nossas práticas não são práticas que glorificam a Deus, e um amigo de verdade, uma amiga de verdade, ela vai encostar e te ajudar. Dizer, quem sabe você muda nisso, quem sabe o seu ciclo não se encerra porque você não muda de atitude, você não tem uma expressão diferente, você pratica a vida inteira as mesmas coisas, por isso que são os mesmos resultados. E a gente carece de pessoas, e todos nós acreditamos, pelo menos eu acredito de forma unânime, nós reconhecer que a gente não tem tudo e não sabe de tudo, amém? Então nós precisamos de pessoas, de irmãos, de líderes, de pastores, para nos ajudar. Alguém está vendo sobre a nossa vida aquilo que a gente não está vendo. Alguém tem um raio de visão que nós não temos. E nesse momento é que aquelas pessoas, por nos amarem, precisam estar perto da gente para nos ajudar. E dizer, vamos dar esse contexto, vamos botar uma pedra, um ponto final nesse ritmo de vida. Porque nós temos que crescer, se desenvolver. Nós queremos chegar em lugares daquilo que, quando Deus nos projetou lá na eternidade, Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante, diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós somos gerados na eternidade. E quando Deus desenhou o Marcelo, Deus pensou a respeito de como eu vou ser, qual seria minha profissão, ou qual seria minha missão, qual o período de vida. Eu acredito que eu não errei o alvo, e você também não errou. Eu casei com a pessoa certa, os filhos que chegaram foram os filhos desejados por Deus. O trabalho onde eu estou, onde você está, por ser dirigido por Deus, significa que estamos dentro de um plano original de Deus. Aí nós não precisamos recalcular o curso da vida, nós não precisamos acessar o Waze porque erramos o caminho, fazer um caminho de volta, um retorno, porque nós não erramos. Nós somos homens e mulheres dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então tudo que temos, tudo que possuímos, tudo contribui e colabora para que os propósitos de Deus aconteçam. Até no seu trabalho, aquele cara ruim que te judia, que te persegue, aquela mulher ruim que fala mal a teu respeito, que fofoca, Deus está usando ela. Talvez para te dar graça, paciência. Você não ora, às vezes Senhor me dá graça. Senhor que luta na minha casa, me dá paciência. Deus vai te dar luta. Como é que você vai ser treinado em paciência? Quando está tudo bem, ou quando é guerra, é luta, é prova? Ou às vezes você quer que seu trabalho, a sua empresa prosperar. Você está lá tudo normal, a sua vida. Esse é o grande problema, talvez está tudo normal. E quando está tudo normal, já pode acender uma luz aí, tem alguma coisa que está errada. Porque ninguém atira pedra numa árvore onde não dá fruto, significa que estão atirando, estão perseguindo. Alguma coisa você está fazendo para Deus. E o diabo se revolta agora quando está tudo muito parado, tudo muito quieto, arranca o teu olho. E nesses são os momentos, às vezes, que Deus quer agir, Deus quer operar, mas a gente está tudo normal. E isso é para a vida prática de qualquer segmento. É diferente uma oração que nós fizemos debaixo de guerra, de luta. É diferente nós dobrarmos os joelhos porque estamos em busca de uma vitória. A nossa oração é diferente, ainda que ela seja todo o tempo em gratidão, mas quando estamos em pé de guerra, luta, trabalho, medo, angústia, aquele medo, aquela atmosfera na empresa, vai fechar, não vai fechar, demissão, cai as pessoas de autoridade, daí vai um monte de gente para ir embora, meu Deus, e agora eu vou trocar de setor, daí já pensa, eu ganho um salário, já é difícil, se eu perco, como vai ser? Aí o que a gente faz? Senhor, em nome de Jesus, eu vou para as promessas, bota o joelho no chão, a gente ora, a gente clama, em nome de Jesus, eu tenho aliança contigo, e aí a gente vai, Senhor, eu tenho sido fiel, sou dizimista, sou ofertante, sirvo na casa, trabalho, é diferente. Agora quando está tudo feliz, está tudo certinho, já nem de joelho ora mais, deita na cama, talvez tem medo de ter sonho ruim, e ora, Senhor, obrigado por esse dia. É igual quase a oração que a gente faz com os filhos em casa, todo dia a gente vai lá e ora com os filhos, dá um abraço e um beijo, e vai deitando, e o Telzinho vai dizendo, pai, eu te amo, boa noite, vai dormir, Theo. E a Bela diz, pai, tu não me deu um beijo, um abraço, vai dormir, não, mas tu não me deu um abraço. Aí levanta, dá um beijo, a gente vai e abençoa os filhos, é quase a mesma oração. Senhor, obrigado por tudo, está tudo dando certo na minha vida, louvado seja o teu nome, obrigado pelo teu amor, teu cuidado, que o Senhor continue abençoando, e que amanhã seja um dia de bênção na minha vida, e tu não vai dormir. Quero ver você pai de guerra, luta matrimonial, filhos com os pais, amigos, trabalho, finanças, boletos, meu Deus do céu.
saídas. Deus não vai pagar contas, mas Senhor, abre porta, faz alguma coisa, manda cliente, fechar bons negócios. Deveria, pelo menos assim deveria ser, um desespero, e Deus está olhando dizendo, exatamente, eu queria que a nossa vida tivesse uma vida mais saudável, mas porém, não é possível, porque só lembra de mim no momento da angústia. Você não chora nem para estar de bem comigo, sabe que no momento de você dobrar o joelho, entrar em Deus, largar o relógio, talvez eu estou contando história e você lembra de tempos passados. Passou 1 hora, a gente vai para o monte, agora fica 2 horas no monte. Talvez você que até que vai nesse monte que nós estamos indo, dá 10, 15, 20 minutos, termina a oração, porque não tem o hábito de estar com Jesus. A gente vai e fica com pessoas, e isso é bom, não pare, eu tenho que deixar, inclusive nesses dias eu tenho tanto zelo e cuidado, para a gente estar trabalhando com tantas pessoas, que tem que falar o óbvio. Então, não pare, mas a gente fica, e é gostoso, maravilhoso, ser convidado por alguém. E agora eu vou fazer uma merchan, tomei um café lá na casa do Jonas da Glicéria, que cuida do colaborador, faz assim os dois. Quem nunca tomou lá um café e quer ir lá na casa do Jonas da Glicéria, levanta a mão aí. Como é bom, todas as vezes que a gente vai, vou usar só o Jonas da Glicéria, que foi de imediato. Mas já fui na casa, só não fui na sua porque você não me convidou ainda. Senão daí agora tem que falar uma por uma assim. Todas as vezes que a gente vai lá, o que a gente fala, Jonas? Passa-se o tempo, a gente não vê as horas passar, e diz, meu Deus, passa rápido, e a gente, com a sensação que tinha mais ainda, né? E sempre foi gostoso. As pessoas com amor, com carinho, e a gente não tem dificuldade de estar junto com os irmãos. É maravilhoso, inclusive é mesa, é altar, é comunhão, é presença de Deus. Mas por que nós com Jesus a gente não consegue viver as mesmas distâncias? Relacionamento, dobrar o joelho sem pressa. Orar, falar com Deus, derramar, começa derramando a alma, porque é isso que está acontecendo aqui. Até vou falar um pouquinho, o pastor falou tudo, falou de Bíblia. Olha o que fala aqui, e eu vou pegar esse gancho, reafirmar para essa palavra entrar no seu coração. Aqui está dizendo, lembra-te de onde caíste, e arrepende-te. Quer dizer o quê? Teve um tempo que esse eu caí de um perder, não é de estar distanciado, amortecido, desviado, ou afastado. Que até isso, nós temos que entender o sentido original de cada palavra que a gente fala. Desviado é totalmente tendo práticas, desviado de uma verdade. Tem pessoas que não se desviaram da verdade, eles se afastaram por um contexto de igreja, religiosidade, abusos, inclusive, de liderança sobre a vida. Não tem como aguentar. E a gente se afasta de uma parte do corpo, ou da instituição, do prédio, mas a gente não volta a ser um cachaceiro, aquele que usava drogas, que vivia na promiscuidade, no pecado. Então houve um afastamento ainda, ele não é bom, porque a Bíblia diz, não deixar de congregar como costume de muitos. Nós precisamos congregar, porque aqui é a reunião dos santos, que a Bíblia diz, aqui nós temos a ceia, aqui nós renovamos as alianças. Jesus vai buscar a igreja é a noiva, e nós aqui somos parte dessa noiva de Cristo, amém? Então é necessário que nós venhamos congregar. Mas aí, é nesse momento então que o Senhor está querendo fazer o quê? Reposicionando a igreja dele num tempo último, profético aqui no livro de Apocalipse. E o Senhor está dando as razões e as causas disso que está acontecendo. E aí ele começa dizendo, lembra-te, quer dizer o quê? Para que você consiga viver tudo aquilo que você espera diante de Deus, você vai ter que fazer uma rota de um caminho de retornar ao lugar onde que você já teve. Ele falou, lembra-te, quer dizer o que? Senta agora, pega tua cuia de chimarrão e senta diante de Deus, vai ter um tempo com Deus. E por que era tão maravilhoso e hoje não é mais? Será que era porque eu era ajudado o tempo todo? Precisa de uma atmosfera de culto, precisa de uma atmosfera de louvor? Será que para mim queimar por Jesus eu preciso de uma pregação de um homem? Será que eu não consigo mais ler a Bíblia e chorar na presença de Deus? Será que eu não consigo mais receber com uma fé, sabe aquela bomba que explode no nosso peito, lendo Bíblia, chorando, as lágrimas caindo, você molhando as folhas da Bíblia, chorando, e você receber a Deus e dizer, nem no culto de igreja, da noiva reunida, eu nunca senti isso, e só está você lá naquele ambiente, de levar seus filhos, eu e a Dai, o tempo da Mica, né amor, lembra? A Belinha também, está na sala, e nós começamos a falar de
Deus e começar a orar, e vinha uma atmosfera na sala da nossa casa. Era a Bela que falou que estava chorando, não conseguia se conter, né? A Bela. E nós chorando na presença de Deus, e a Bela querendo falar, chorando, dizendo, eu não sei, está dando uma coisa, eu estou chorando, mas eu estou feliz. E nós sendo renovados na sala de casa. Então o que eu quero dizer? Aqui está dizendo, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, porque o arrependimento vai fazer voltar a esse lugar. E aí ele começa, ele pratica as primeiras obras. Não tinha tempo ruim, a igreja raiz era essa. Nem vou conseguir pregar o resto do tempo, quem sabe vai ficar para outro dia. Quero me prender nisso. Pratica as primeiras obras. E quais eram essas primeiras obras, pastor? O que vocês faziam? Talvez vocês são crentes de uma nova geração. Era uma lástima nós terminar o ano e eu não ganhar uma alma para Jesus. Essa é a essência do cristianismo, é levar pessoas a Cristo. Nada é igual, não há, a Bíblia diz que uma alma ganha vale mais do que o mundo inteiro. Não existe conquista, principalmente material, nunca faça isso, para que não caia como uma abominação aos olhos de Deus. Nós gostamos de se mover por excelência, gostamos de fazer as coisas, estamos melhorando coisas como qualquer segmento, caso, qualquer outro lugar, mas jamais definir isso como prioridade a nível de reino de Deus. Tudo é muito bom, nós gostamos porque a excelência, ela inspira pessoas e ela honra a Deus, a gente entendeu isso, e caminhamos para entregar para cada pessoa que faz parte da casa, se sentir bem à vontade, você sentar aqui, ter um bom culto, ter um bom som, uma boa qualidade de culto, que é o caso do ar-condicionado, mas nunca deixar de investir em pessoas para investir em coisas. E isso remete hoje, principalmente hoje, mais um dia eu chorei, porque entrou um irmão, ligou para mim ontem e disse que uma mulher separada, uma criança, eu não sabia de quantos anos, manda ela entrar em contato comigo, precisando de alimentos, se mudou agora, e aí eu não consegui ontem, vim na igreja aqui, depois estivemos lá com o Jonas lá de noite, alinhando para a reunião de quarta. E hoje de manhã ela entrou em contato e ela pediu, pastor, o senhor vai vir aqui, hoje eu vou, mas o senhor consegue vir de manhã? Acredito que sim. Disse, não, pastor, a gente está lhe esperando para a gente poder fazer o almoço. Disse, quantos anos tem a sua filha? 8 anos. Disse, não, então daqui um pouquinho mais eu já vou lá na igreja pegar as coisas, eu vou levar na sua casa. Me passou o endereço, vim na igreja, peguei alimento. Uma mãe com uma menina de 8 anos, esperando o pastor chegar com comida para ela ter o que ir almoçar. Aí ela morava nos fundos, eu cheguei lá, tinha um casal, uma churrasqueira ali de tijolo, botando fogo, então automaticamente ia fazer um churrasco, e ela e a filha dela esperando eu chegar com a comida para ela fazer o almoço. Pensa aquela criança olhando, né, os vizinhos da frente comendo churrasco, vai dar cheiro, dá tudo, e ela esperando o que eu fosse levar para ela poder fazer o almoço, para ter o que comer com uma menina de 8 anos em casa, uma criança crescendo no ambiente que o pai abandonou, deixou os filhos para trás, deixou a mulher e a filha, e está lá a mulher se virando, e por contato de outra pessoa, que disse, pastor, eu sei que vocês cuidam de pessoas, eu queria ver qual a possibilidade de o senhor estar suprindo uma necessidade de uma mulher que se divorciou, separou, o homem abandonou a casa, ela não conseguia pagar, se mudou para outra casa, bem simples, e ela está passando uma extrema necessidade. Como é que sai de um ambiente desse, eu vendo toda aquela cena? Entrei no carro, comecei a chorar, levei Theo, a gente foi na pracinha, brincando um pouquinho, fui bem devagarinho para não poder chorar, para não chegar lá já chorando na pracinha. Então para mim o evangelho é isso, é alma, é vida. Não tem palavra mais poderosa do que nós apresentar almas para Deus. Não tem um texto teológico que vai gerar algo assim, uma palavra tão poderosa que vai fazer mexer com o céu não se apresentar almas. E por que eu estou dizendo isso? Eu não estou almático, muito pelo contrário, me sinto bem espiritual aqui, falando de coisas eternas. É um reposicionamento da igreja nesses dias que precisa de entendermos o verdadeiro significado. A cruz do Calvário foi para isso. Não é errado nós trabalharmos, ter um bom carro, uma boa casa, muito pelo contrário, também glorifica a Deus. Nós somos filhos de uma igreja abençoada, amém? Amém, gente? Amém.
viva, melhore, pegue um carro melhor que tem o seu, as coisas dentro de casa, vive em excelência. Na verdade, você precisa entender que você precisa chegar nesses lugares. Você tem que ser homem e mulher milionário. Para você ser fiel a Deus, e dentro dessa fidelidade de Deus, você vai viver, os seus filhos vão estudar fora do Brasil. Você tem uma boa condição de vida. Eu vou enviar, meu filho vai estudar nos Estados Unidos, meu filho vai fazer engenharia, vai ser advogado, e você tem dinheiro para financiar isso, e está tudo bem. A igreja tem recursos, é ser fiel, dizimista, ofertante, para nós podermos tocar. Então você acha que eu queria levar uma cesta básica? Na verdade, quando eu saí de lá, eu já queria pegar, já sair atrás de outras coisas, de comprar coisa para ela poder comer, as crianças tomar um Danone, um achocolatado. Hoje você certamente comeu, como eu também comi. E hoje eu comi, sabe o que? Eu estou no jejum, ovo. 4 ovos eu comi hoje com farinha. E estou até agora. Não comi pipoca também hoje de tarde. Também que não adianta nada. E a amiga disse, pai, o que nós vamos comer? Disse, o que nós vamos comer, Mica? Ovo de novo. E amanhã ovo de novo. E depois da manhã até domingo que vem. As galinhas estão se vendo estreitas para nos sustentar. Ovo cozido, ovo curtido e ovo frito. Só Jesus na causa. E como é bom passar ali dias que você jejuou, não sei, é isso que eu estou querendo construir. Igreja raiz, são de filhos de Deus raiz. Nós precisamos entrar nesse lugar, amém, igreja? Amém. Ficar doido, você precisa ficar 1 dia, 2 dias sem comer, 3 dias só na água. Os crentes ficavam. Quando nós vimos lá que Jonas foi liberar uma palavra de condenação para Nínive, que a Bíblia diz que o pecado chegou diante de Deus, e eu tenho uma palavra de morte, vou acabar com tudo. E Jonas tentou fugir, toda aquela situação. O outro Jonas, não o nosso aqui, o nosso que está alinhado, né, Jonas? Está firme e forte, né, Vicente? E até o Vinícius fazendo, é isso que eu estou dizendo, uma casa de igreja raiz. Deixa eu falar um pouquinho. O Vini, ele está fazendo de lactose, ele pega as coisas, ele lê antes para ver se não tem algo que vem, ele não quer pecar. Foi isso, né, Jonas? Derivado do leite, isso. E o Vini pega ali para ver, e ontem a Glicéria fez bolinho, não podia ter açúcar, não podia ter nada nas coisas lá, e Jonas também um pãozinho de queijo. E o Vini preocupado, perguntando onde comer, mãe, tu não fez com leite? Os filhos estão sendo treinados a ser crente. A viver a experiência, a nossa casa não vai ficar fora. A Belinha também está fazendo. Ninguém fica fora. Nós precisamos viver aqui. Apocalipse 2:5, arrepende-te. Lembra-te de onde tu caiu. Lembra de onde tu perdeu, Marcelo. Porque aí começa, marido e mulher estão jejuando, orando. E os filhos não aprendem. Os pais não treinam, os pais não ensinam. Não é, a casa não vai. A casa não anda, ela não caminha. Porque os pais até assumem seus lugares, mas deixam os filhos de lado. E aí vai os filhos para o colégio, é só Jesus na causa. Então uma igreja de um povo raiz precisa. E pratica as primeiras obras. O que nós somos ensinados? Eu não estou dizendo os métodos, como eu contei aqui, o meu testemunho de coisas que aconteceram comigo. Mas adivinha se eu fui disciplinado de novo? Nunca mais. Porque os pecados que eu falei depois eles não sabiam. Aí eu pecava mais escondido. Misericórdia. Não, mas não tanto, só brincando, só para dar uma... Só para ver se quem riu, eu sei que chegou. Quem riu, eu sei que também pecou escondido. Não, só brincando, pelo amor de Deus. Embora também não era tudo aquilo, é assim mesmo. Só Jesus na nossa causa. Por isso que, graças a Deus, que Deus não é gente. Porque se Deus fosse ser humano, nós estávamos tudo perdido. Deus é Deus de amor e misericórdia. Glória a Deus por isso. Mas a igreja raiz é a formação de pessoas que se identifiquem com Cristo. E aí, além de se arrepender, se pratica as primeiras obras. É nós retornar a esses lugares que nos trouxeram até aqui. Aí você passou 2 dias, 3 dias sem comer. Quando você senta para comer a comida salgada, é um gosto diferente. É o mesmo feijão, é o mesmo arroz, é o mesmo ovo, mas aquela alegria. E como nós estamos numa expectativa, vai chegar domingo, meio-dia, pode ter certeza que vai ter o que nós não estávamos alimentando, um chimarrão, eu e carne vai ter. Pode ter certeza disso. Nem que seja uns bife grelhado no disco. Por quê? Porque nós estamos passando por esse período de estar sendo formados por Deus. O crente quer vitória, mas de que jeito vai ter? Olha o perigo
que Deus vai ter de abençoar o crente com uma vida tudo torta, porque ele não sente a necessidade de mudança. Então às vezes nós não podemos ser alcançados por Deus, ser abençoado por Deus. Aquela oração que você faz, Deus não pode nos dar, porque daí que Deus nos perde. Nós acreditamos que está tudo bem, aprendemos a empurrar as coisas com a barriga, a botar sujeira para baixo de tapete. Nós só temos que ter o cuidado para que ninguém levante, porque se não levantar, ninguém vai ver, a sujeira está lá. E só qual que é o problema? Que vai empurrando tanto, vai dando tanta sujeira, a gente não limpa, compra um tapete maior. E hoje em dia as igrejas não é como antigamente, que o pastor disciplina, que ele traz na frente do altar, que ele esconde ainda a igreja, dizendo: o irmão Marcelinho foi disciplinado, a partir de agora, 3 meses sem Santa Ceia, 3 meses que não pode trabalhar para Jesus, 3 meses, nada. Era um leproso no meio do povo. E aí vai dando a sensação que tudo vai sendo permitido, as pessoas vão andando como querem, do jeito que querem, se distanciando, porque a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Como eu já falei em outros cultos, nós não temos problema, que o problema corrige. A igreja cheia de pecado, e Deus não consegue se conectar, porque há separação entre o homem e Deus. E nós oramos, então até fazemos algumas coisas certas, mas nada acontece, nada transforma, nada muda. Não muda cenário, não muda relacionamento, não muda casamento, não muda negócios. E Deus cuidando talvez por nos amar, porque se Deus, nós tudo torto, e Deus fizer alguma coisa num quadro de melhor, daí nós largamos mesmo, porque achamos que está tudo certo. Então aqui a palavra: lembra-te de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras. Passamos sexta-feira ali no monte, que tempo glorioso, amém? Quem estava no monte aí? Que tempo poderoso, que glória de Deus, que presença de Deus. E nós não estamos indo lá para ter poder. Poder de Deus é uma pessoa governada pelo Espírito de Deus, e o monte sozinho não tem poder para fazer. Mas aí deixa eu falar de forma mais clara. Muitos de nós não conseguimos dar 2 horas para Deus. Em casa vai orar, a esposa chama para ajudar, pega a roupa, vai lá, o filho chora e tal, ou vice-versa, a esposa vai, o marido não ajuda, e é um ambiente que a gente não consegue ter um tempo de lugar secreto, de relacionamento. A gente vai para o monte, que lá não tem. Lá é nós e Deus, cada um acha um canto no começo, ora individualmente, e depois a gente ora de forma coletiva e o céu desce. 2 horas de oração, 2 horas de uma conexão, de nós estarmos ali diante de Deus, clamando, orando, pedindo para Deus bênção, pedindo presença, pedindo para ser usado, pedindo para viver tudo que Deus tem a respeito de cada um de nós, pedindo pelos negócios, trabalho, enfim, sonhos. E nós estamos encontrando uma maneira, uma forma de poder dar a oportunidade da igreja viver, que ela precisa de um ambiente, ela não encontra. Demanda, trabalho, carga horária, é difícil hoje. Esse modelo de igreja que a gente tem, a sensação que às vezes eu tenho como líder e pastor o ser humano parece carro velho, só anda por imposição de mãos, é só empurrando para pegar. E aí parece que a gente tem que pegar nesse momento e obrigar, não sendo exatamente assim, mas quase isso, porque vai que não diz para o teu líder, para o teu pastor, nesse segmento, diz não para o teu pastor para ver como é que é. Se ele te pede algo, se você tem que participar de uma reunião, se você faltar um culto que a gente brincou, já liga dizendo: irmão, onde é que tu estava? Pastor, não, tu estava doente, estava no hospital, não, então tu está desviado, porque tua vida é prioridade, você priorizou passeio, priorizou shopping, domingo é dia de culto, é dia dos filhos, está na casa, é dia se você está mal, você está mal espiritualmente, já coloca um peso, uma angústia na sua vida. E aí a gente não faz isso. Por muito a gente manda uma mensagem dizendo: e aí, não te vi no culto, tá tudo bem, qualquer coisa nos procure. A gente já constrói isso aqui, inclusive na membresia. Nós queremos deixar as coisas, uma forma de servir Jesus de forma leve. Você não é obrigado a nada, mas se comprometa com o que está acontecendo. Aí pelo menos diz, para deixar o coração da gente em paz, saber que você está bem. Não veio para o culto, pastor, não fui e tal, fui passear. Deus abençoe. Minha vontade é dizer: me leve junto, que eu também quero. Todo mundo gosta, não é pecado, gente.
Mas aí falta um domingo, já falta 2, já falta 3, e vai e tal, e vai. Quando você olha para a tua situação, já não é um faltar de culto, uma frieza, já não consegue mais orar, já não consegue ser mais intenso na vida com Cristo, já não consegue se dedicar tempo na leitura da palavra, e você vai esfriando, e aí quando vê, você está lá robotizado, vem só nos domingos na igreja. Aí você depende de uma oração do pastor, do irmão, de um líder da igreja. Você precisa para mim acessar o céu, na minha casa eu não consigo, nem dou tempo para isso, eu preciso que seja um bom louvor, e assim por diante. A gente não constrói, não faz mais a nossa própria comida espiritual. Então a gente fica frágil. E às vezes quase que eu disse o nome, eu não gosto de falar porque eu não posso estar falando o nome vem outras religiões, bate na sua casa no sábado de manhã para te entregar uma sentinela ali. Você começa, mas é verdade, olha o que diz, e está na Bíblia, eles usam até a Bíblia para falar. As religiões hoje, qualquer religião usa a Bíblia. Inclusive a Disney pela primeira vez faz um desenho bíblico, fiel bíblico, porque eles estão entendendo que as nações estão vindo, essa ruptura de tudo que está acontecendo, a parte conservadora do mundo. A Disney pela primeira vez de forma bíblica, fiel, diz que é um dos desenhos mais bíblicos que tem para criança, foi a Disney que fez nesses dias agora. Dizer, a Disney se converteu, não, eles só querem encontrar um nicho que eles tinham perdido, que a grande parte do mundo, como agora os Estados Unidos principalmente, venceu a parte da direita, que a parte conservadora é a grande massa, o dinheiro, tudo está ali. Então eles estão trabalhando, entendendo, não é porque eles querem o bem do povo, só que fizeram algo bíblico. E o que eu quero construir com tudo isso? Que nós nesse tempo precisamos voltar às velhas práticas. Nós vamos nos arrepender talvez de sermos crentes normais, de entender que não é um aviãozinho que eu vou fazer, um sapatinho de fogo, porque esse é os piores momentos da minha vida que eu tenho é esse. Para não dizer os caras mais mau caráter. Eu não vou ficar também batendo nas coisas, sempre que não é o objetivo. Como que eu queria que os pastores fossem tão maravilhosos, como eles pregavam como sempre e viviam como nunca. Pena que os pastores desciam do altar. O cara era maldoso com a esposa, ríspido, grosso, os filhos abandonados, finanças das igrejas que ninguém sabia nada do que acontece, deixa acontecer, uma bagunça. Eu já tive dos dois lados, faziam jantares, janta da igreja, a igreja comendo pão com salsichão, e lá naquela salinha lá com ar-condicionado, picanha, comida, um churrascão. Mas quem que sentava naquela mesa de privilegiado? Era a nata. E aí eu servia os irmãos, pão com salsichão, servia refri, refri, nós era suco. E depois eu comecei a sentar na mesa dos caras também, que eu ficava com vergonha, dizia, o irmão Marcelo, tu fica lá com só os peixes grandes. E aí dava vergonha, comendo diferente, tudo, nós somos irmãos, cultuamos, tomamos a mesma ceia, mas tem momentos de movimentação que tinha privilegiados nessa igreja, e aí era tratado de forma diferente, mas somos todos irmãos, o mesmo segmento que o mundo faz, a igreja faz igual. O que diferencia a igreja do mundo? Todos sermos tratados debaixo da mesma honra, dos mesmos princípios, onde todo mundo come, onde todo mundo bebe igual, onde divide todas as coisas. Somos crentes e irmãos, amém? É isso que faz a igreja ser diferente em todos os segmentos. Só que como igreja raiz nós perdemos isso, por isso que ficamos hoje, qualquer coisa ofende, qualquer situação a pessoa fica sentida, abandona o evangelho, abandona a igreja. Eu sofro com isso. Em parte eu fico em paz porque eu prego a palavra, eu tenho compromisso com a Bíblia. Só que eu sofro porque Deus colocou uma pessoa aqui dentro, e a pessoa desviou porque ela se sentiu afrontada, não confrontada com o evangelho. Era praticamente ela dizendo assim, eu queria pecar em paz, e o pastor não deixa. Ele fica pregando essas coisas, falando para a gente mudar de vida, abandonar pecado, pagar imposto. A gente amar só uma mulher, eu não posso ficar olhando para a mulher dos outros. Cara, tu está numa igreja, o que tu quer fazer? Ou vice-versa. Não tem como. Não é uma igreja raiz, é crente que vive a raiz da palavra
É isso que identifica. De dizer, olhar para dentro de si, é autoanálise, autocrítica e dizer, não, peraí, eu tenho que mudar de vida. Eu fui na igreja para ouvir Deus falar e Deus falou comigo através do louvor, de um abraço, de um gesto de amor e carinho, de um cafezinho, de um chá, de uma pregação. Foi para isso que eu saí de casa, para me ouvir Deus falar, e Deus falou. Eu tenho que mudar esse ciclo de derrota. Aí os pais crescem, cresce o homem, já se tornou pai, se tornou marido. E os mesmos, tudo que você reclamava do seu pai e sua mãe, você é igual. Tudo aquilo que lhe faltava, você não se indigna para mudar a história da sua casa. Você está repetindo. Aparece ali como é que é, de pai para filho, geracional. Pô, seu pai era assim, sua mãe era assim, mas você não vai ser assim. Os seus filhos não vão ter os mesmos choros que vocês tiveram, que eu tive. Os meus filhos não podem passar pelas mesmas coisas, os mesmos problemas, procrastinando, os mesmos caminhos de derrotas. Porque precisa ter remidor geracional. A Fernanda falou sobre paternidade, ação geracional. De alguém que diz assim, pode ser que a minha família venha num contexto, mas vai parar em mim. Os meus filhos não vão viver. Esse caminho de dor, essa angústia, é tipo assim, sabe aqueles alvos de bala assim, que quando tu atira, o Marcos atira, o Guto atira, quem mais aí também atira? Pega eles aí. O irmão que da polícia não está aqui hoje, senão já era. Não, você tem o Lauro só de estilingue, né, Lauro? Vai nessa, né? Ela pronta, vai ver nela, ó. Escuta. O que é um remidor geracional? Aquela família que vivia antes da nossa, tá? E a parte boa que tem, a família sempre tem o lado do pai e o lado da mãe, né? E eu tenho pessoas da minha família aqui, tá minha mãe, a minha tia, tá meu primo, que é primo irmão, tem pessoas da minha família, mas daí agora é a família do lado do meu pai, que nem me assumiu daí, né? Nem tive muito contato da minha vida. De repente estava uma vida tudo torta, promíscua de tudo. E eu nasci num contexto igual, herança, maldito, maligno inclusive, repetindo as mesmas coisas. O remidor geracional, aquele cara assim que vai dizer, ó, tudo que tiver de ruim que chegou até em mim, eu sofro pênalti, porque não tem como fugir. Mas todas as balas, botar a minha família para trás de mim e dizer, todas as balas que tiver que pegar, vai pegar em mim. A próxima geração, que são os nossos filhos, não vão lutar com o que eu lutei. Às vezes escassez financeira, às vezes é uma escassez, é alma. Sabe aquela família repete, pode olhar um por um, é tudo igual, tudo almático, qualquer coisa está tudo brigado, ou é espírito de fofoca, ou confusão, uns que é olho grande, outros é um inferno. Demônio geracional. Aí a gente vem nesse contexto e não muda e vai se estar bem os filhos. Será que nossos filhos não têm que viver para a gente olhar e dizer, por que eu não mudei lá atrás? Isso tem que acabar. Uma igreja, e como isso vai acabar, pastor? Sendo uma igreja raiz, uma igreja que volta a ler Bíblia, uma igreja que ela volta a orar, volta a jejuar, uma igreja que vai nos montes, uma igreja santa, imaculada, uma igreja pura, uma igreja transparente. Essa é a igreja raiz. A alegria que nós tínhamos, gente, é de ficar, às vezes brincar, ele dava calo, dava dor no joelho, dava uma dor nas costas quando tu levantava, parecia que levantava com as costas arrebentadas. E por quê? 2, 3 horas de joelho no chão. E eu não estou criticando, eu oro de pé, pastor, ora, mas tem algumas coisas, parece que essas novas mudanças dos dias de hoje têm deixado a gente mais frágil como igreja nesse tempo. E o fogo que eu digo, o fogo que queima, que deveria estar queimando no nosso coração, no nosso espírito, é de amar Jesus, de estar com Jesus. Por isso que às vezes a gente quer estar aqui todo domingo. Não é porque a gente é obrigado. O nosso espírito já fica com expectativa do domingo que estamos vivendo. Já quero estar domingo que vem. Como vai ser? E é tão bom seguir e servir Jesus que eu quero trazer mais alguém. E eu quero pagar um preço, eu quero orar, eu quero evangelizar, a gente ligava, mandava mensagem da MSN, como é que é? SMS. Não vai faltar o culto. E quando eu dizia, tu quer que eu passe aí para nós ir para a igreja, não era de carro, bicicletinha. Eu ia lá na capela, não ia sozinho, porque às vezes não ia, e depois estava nós pedalando e o culto era uma glória. E aí dizia, Marcelo, ainda bem que tu veio aqui. Se tu não tivesse vindo, eu não tinha ido, porque eu estava tão desanimado em casa.
E aí eu ficava feliz, eu saía, mudava a rota de bicicleta com calorão, terno e gravata ainda. E amarrava aí uma borrachinha para não entrar a calça na correia da bicicleta, que nem paralama tinha. Ia para a igreja dia de chuva, não molhava, não na hora. Eu ia pedalando e sem paralama, que ela vinha nas costas assim, e chegava com a parte de trás, já sabia, chegava os irmãos da bicicleta. Subia. O Clyde tem testemunho até hoje, que a bicicleta do Clyde não tinha paralama. Era do monte ou era do culto? Do monte. Cheio da unção de Deus, do poder de Deus, o Clyde. E nós viemos numa descida e a bike não tinha freio. Olha o tempo. Esses eram os crentes. Olha, tudo tem um carro aqui. Todo mundo vem de carro. Todo mundo tem uma condição de pagar um Uber, um táxi. E a bike do Clyde não tinha freio. E quem andava de bicicleta sabe, tu bota atrás, tu para na sola do pé. E nós vinha do monte, cheio da unção de Deus na madrugada. 4, 5 horas de oração. E nós pegamos uma descida e o Clyde botou o pé para frear a bike. Só que o pé do Clyde entrou para dentro do garfo. E aquela bike veio por cima assim, que eu disse, bom, o anjo arrebatou o homem. Deu uma pirueta com a bike. Aquela bicicleta veio por cima, mas quase se arrebentou. E adivinha que o Clyde levantou dizendo, ô glória! Eu pensei, se o anjo está fazendo isso com o Clyde, tomara que ele não me pegue. Quase se matou. Era isso. Hoje em dia, qualquer, bateu na unha, mas que diabo? Gente, por quê? Porque a gente não é querer santificar tudo e demonizar, mas tinha uma fonte dentro de nós que até quando era coisa ruim, a gente dizia, ô glória! Aleluia, Jesus! E hoje, qualquer coisinha, já fica, tem um inferno, essa vida que nada dá certo, a gente fica liberando palavra de maldição. E depois ora e Senhor abençoa. Mas há pouco tempo tu estava amaldiçoando o teu dia. Esse serviço, esse trabalho, esses clientes, esses infernos, esses amigos, e as igrejas. Tu mesmo libera a morte. Eu mesmo libero morte sobre a minha vida. Amaldiçoo a amizade, amaldiçoo a igreja, amaldiçoo os pastores, amaldiçoo tudo. E aí como é que Deus vai abençoar uma casa, uma vida de uma pessoa que ela abre a boca para falar coisas malditas? Como é que vamos ser uma igreja avivada? E a igreja avivada não é do movimento. Eu louvo a Deus que você está prestando atenção aqui. A igreja avivada é aquela que muda, que tem transformação. É a igreja a igreja dos já era ladrão, era promíscuo, era sem vergonha, era beberrão e tantas outras coisas. Mas não é mais. Ela tem compromisso com Deus e com o céu. Ela prioriza as coisas de Jesus. Nada é mais importante do que a vida com Cristo e a salvação como relato de ponto final dessa partida da terra. Se Jesus voltar, aquela velha perguntinha, se Jesus voltar hoje para a minha vida e eu ser recolhido da terra, para onde eu irei? A gente era ensinado, pelo menos antes de dormir, se avalie de, bom, se dependesse desse dia, desse domingo, Jesus, eu perder minha vida, né? O Jesus me recolher, para onde eu vou? Claro que é um combo, é um contexto de história, não é por um dia que define. A gente não faz mais essas perguntas para a gente mesmo, porque a gente não tem essa convicção de ser um crente raiz, que ora, que busca, que tipo assim, não tem como hoje você ser do time que perdeu hoje, celebrar a vitória e o título do outro que ganhou. Não, tu tem que escolher, cara, tu é de um time ou tu é do outro. Tu é um traidor, imagina. Os caras do time azul agora, nem sei se fizeram passeata, carreata, acho que até fizeram mensagem no WhatsApp, foi a primeira vez que fizeram, né? Não tinha WhatsApp da última vez. Não vão perder o foco na planta. Estou pregando aqui a Bíblia. Imagina, deve ter sido feito carreata, talvez até fizeram. Mas imagina a gente do time de azul lá na carreata, dizendo, não, cara, tu tá louco? Tu é um traidor, como é que pode, cara? Tu não é assim, isso é coisa de criança, tu é do time que ganha. Tu tem que estar na boa e na ruim. Tu tem que escolher de que lado que tu quer.
E com Jesus, por que a gente vai fazer diferente? Então a gente não pode ser crente no domingo aqui, receber uma palavra, vir aqui, e amanhã, na segunda, na terça, nós damos trabalho para o diabo. Quem está entendendo aqui, levanta sua mão e diga amém. Vou concluir. Falei de um versículo só, também falei um monte, né? Nem falei do que eu queria dizer mesmo. Talvez era isso, né? Deus não queria ouvir o que eu tinha para dizer. Mas nós precisamos ser crente raiz, amém? Quem está comigo aí, erga sua mão e que entender, diga amém. Precisamos voltar. Não dá mais. Eu, como pastor, eu suplico, eu estou tentando ser bem macio aqui. Nós precisamos voltar como igreja, gente. Nós precisamos voltar. Tem que ser levantados os altares que a igreja perdeu. Não dá mais para você hoje de noite dormir sem uma oração diante de Deus e se comprometer que agora é todos os dias. A parte mais lastimável, para não dizer ignorante da nossa parte, de ter um ato de desculpa, é nós dizermos que nós não temos 10, 15. Sabia que se você lê 15 minutos a Bíblia todo dia, você lê a Bíblia em um ano? Tem momento, tem dias que vai um pouco mais. Eu leio todo ano. O ano passado que eu não li toda a Bíblia, todo ano eu leio a Bíblia. Todo ano eu leio de Gênesis a Apocalipse. Todo ano. 10, 12, 15, às vezes dá 20 e poucos. Mas se tu lê bem devagarinho, pode dar 30. Você já parou para pensar que você diz para Deus que você não lê a Bíblia, que você não tem 12 minutos para dar para Jesus? Parou para pensar nisso? Eu não tenho 12 minutos por dia para dar para Jesus. Eu não tenho. Em 24 horas, sono, trabalho, casa, filhos, eu não consigo. Pastor, eu não consigo. 12 minutos é muito. Eu não consigo tirar 12 minutos. Não consigo. Mas somos crentes. Somos filhos de Deus. Vocês conseguem entender a gravidade do evangelho que nós estamos vivendo nesses dias? Vocês conseguem, igreja, entender isso? O quanto nós precisamos nos arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Saudade, gente. Deixa eu falar agora, eu vou acabar por causa do horário. Saudade, gente. A gente vem do monte conversando, né, Laura? A gente vem conversando desses tempos. É claro que eu nem quero que isso aconteça, mas só pegando o gancho. Saudade daqueles tempos que nós vinha, né? Depois de 4, 5 horas de oração. Tem um testemunho, você deu risada de algo que o Clayton um dia viveu. Nós vivemos juntos, vindo embora para casa de madrugada. Hoje em dia os crentes não têm carro. Deus abençoou, Deus prosperou os seus filhos. Você pode dizer que a sua luta, pastor, eu botei R$20 de combustível, né? Difícil, o tanque, as lutas, as provas. Mas você nem sabe mais que é suar pedalando para estar com Jesus. Depender de carona para subir nos montes. Você pega o seu carro e vai o que quer. Você não precisa pegar o ônibus. Eu sou do tempo que eu ficava na parada aqui para o ônibus da igreja me pegar. E o ônibus não esperava ninguém. Ou tu chega bem antes, porque senão o ônibus passa e tu fica. E se tu ficar, o pastor vai dizer que está desviado, vai te tirar os cargos da igreja e vai te tirar da comunhão. É muita coisa que ficava para trás. Então tudo hoje é tudo muito fácil. Me perdoe a expressão. Todos nós, inclusive eu, nós estamos muito relaxados com Jesus. Nós como igreja somos uma igreja relaxada. Não, pastor, agora tu me ofendeu, eu vou parar. Então tá, deixa eu refazer, tá? Não se ofenda. Nós somos uma igreja muito desligada. Então não vai ofender. Desleixada, descuidada. Se nós quisermos viver com Jesus, nós vamos ter que ter uma mudança de mentalidade, mudança de atitude. Para nós vivermos os sonhos que eu e você temos, de coisas inclusive extraordinárias, do jeito que a gente está, não dá. Ou nós mudamos de vida, nos arrependemos e voltamos à prática das velhas obras, ou não, isso vai ficar num campo de desejos e vontade, porque se é sonho a gente corre atrás até realizar. E aí a gente tem vontade, corre, não produz nada e não chega a lugar nenhum. Aí se esvai com as suas forças e diz algo: eu vou desistir, vou largar, porque eu tentei. Jesus sabe que eu tentei, do teu jeito, da tua forma.
mas não foi do jeito de Deus, da maneira de Deus, da forma de Deus. Você nem inclusive perguntou, você não conseguiu orar e dizer: Jesus, é assim que o Senhor quer de mim? Eu orava oração de Daniel 3 vezes ao dia, e eu orava: Senhor, eu posso avançar, essa é a medida, o Senhor, esse propósito individual que a igreja não está orando, é uma de manhã, uma meio-dia e uma de noite, ou então dizer: não, Senhor, eu vou orar na madrugada. Estava eu 20 dias, 30 dias, eu fui cara que eu e a Dai limpava os meios, os matinhos da igreja, pintamos a igreja, nós fora de culto passava aspirador que era meu, a igreja não tinha, eu pegava a chave da igreja, e aí eu dizia assim: nós vamos estar orando, 4:30 da manhã nós vamos orar, 6 horas você pode. Um dia o Ander foi lá, tu lembra, Ander? Tu teve um dia comigo lá na libertação plena. Um dia o Ander foi, e os outros dias? Vai saber, né? Todos os dias estava eu lá na igreja, eu abria os cadeados, tirava a corrente, e eu estava lá de joelho, orando todos os dias no propósito. E um dia o Ander foi, não é para expor nada, né? O Ander foi um dia lá, e só o Ander foi, ninguém, nem o pastor da igreja foi, nem um dia. E eu estava lá de joelhos, orando pela cidade, orando pelas pessoas, orando pelo ouvido dos nossos irmãos, todos os dias, abrindo mão de sono, estava ali abrindo a boca de sono, mas o meu espírito estava vivo dentro de mim, queimava no meu coração. Eu tinha ousadia de orar e dizer: Deus, tá difícil, tá difícil, se tu botar, Deus vai mudar a tua vida. Eu vou me divorciar, meu casamento está perdido, porque tu nunca provou Deus que eu já provei. Se tu botar, se comprometer com Jesus, Jesus vai mudar teu casamento, você vai viver os melhores dias. E aqueles que acreditaram mudaram. Pessoas que chegaram com exame, eu já orei por um pai de um irmão, que o pai dele ia para Porto Alegre, tinha feito um exame que tinha câncer, e ele chegou lá e disse: pastor, ora pelo meu pai que ele tem câncer, ele vai fazer novos exames, amanhã ele vai para Porto Alegre. E eu orei por ele com aquele exame nas minhas mãos, nós oramos, eu ungi. Essas coisas loucas a igreja não faz mais. Eu criei, peguei o óleo na minha mão, botei em cima daquele exame, disse: Deus, tu és o médico dos médicos, Deus, tu é poderoso para fazer aquilo que homem nenhum tem poder para fazer. Tu és Deus de milagre, que oportunidade Deus tem de fazer algo extraordinário agora. Cura esse homem, em nome de Jesus. O homem fez o exame, e ele chegou lá dizendo que sumiu. O médico mandou repetir, tinha sumido o câncer que tinha na vida daquele homem. E eu não tenho dom assim de cura, mas quando você aciona a Deus, um dom assim, de forma expressiva, que bota a mão, porque eu já botei a mão na vida de muitos, nada aconteceu também. Mas eu tenho experiências, a minha filha, você sabe disso. Viveu um Jesus extraordinário que nunca nenhum de nós já vivemos. Ou se você já provou desse Jesus, por que não está provando agora? O salmista Davi diz: provai e vede o quanto o Senhor é bom. É degustar esse Jesus, e ter prova. Eu não vou viver de testemunho dos outros, eu tenho os meus. Você deveria ter os seus. Eu estava lá orando, como já aconteceu. Eu cheguei numa casa, eu e a Dai. Eu estava na minha casa e o Senhor disse: vai lá, faz um rancho e leva na casa daquele irmão. E eu comprei carne, nós fizemos um rancho num sábado de manhã, 11 horas da manhã, a gente foi sábado no mercado, enchemos o carrinho, fiz um rancho. E eu cheguei na casa do meu irmão lá e bati na porta. E aí quando o irmão chegou, eu abri o carro, a parte de trás, eu e a Dai. Tu lembra, amor? E nós abrimos a parte de trás do carro, e aquele pai e aquela mãe com 2 crianças começaram a chorar. E eles falaram assim: essa era a nossa oração da manhã: Deus, o Senhor é Pai. O Senhor sabe que eu não sou vagabundo, o Senhor sabe que eu trabalho, eu não estou conseguindo pagar aluguel, a luz, nós estamos sem comida, eu tenho criança. Ele abriu os armários, não tinha nada, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu disse: Deus mandou fazer isso, e eu vou lá em nome de Jesus. Essas coisas loucas o crente não faz mais. Testemunhos inúmeros. Um dia mais tarde fui buscar amiga na escola. Essa é a última agora. Eu quero que você acrescente sua fé e você saia desse lugar. É um calabouço que tem segurado o crente nesse tempo. Nós precisamos abrir as portas e se envolver como igreja. Eu fui buscar amiga na escola, e eu vi uma mulher parada na esquina ali, longe do colégio. Ela estava parada ali.
E eu tinha um carro, eu tinha comprado meu primeiro carro zero. Carrão. E negócio próprio, você sabe, uma hora tem, uma hora não tem, uma hora nem não tem e não tem. Aí eu botava 20, 25 pila num posto, 2, 3 dias eu botava 20 no outro, depois juntava os 20 para andar em todos os postos, um carrão zero. Quem via parece que eu estava bem, pelo carro, só Jesus na causa. E aí, de vergonha assim, de estar cada 2 dias eu botava 20 pila de combustível com um carrão desse, e os negócios ruins. E a gente lá não abria a mão, provado por Deus, mas não abria a mão. Fiel a Deus. Mas eu sei que eu tinha dinheiro na minha carteira, e até hoje eu não sei quanto, mas eu tinha dinheiro na carteira, até porque a gente andava com dinheiro ainda. E aí aquela mulher lá, e eu olhei para ela, quando eu vim assim, eu senti oferta na vida dela. Aí eu andando no meu carro, eu olhei para ela assim, não é dele, não. Imagina como é que eu vou parar a mulher na esquina e fazer oferta na vida dela. Logo eu, botando 20 reais de combustível num carro, mais de 50 mil, carro zero que nós tínhamos. E aí eu vou chegar, como é que eu vou chegar? Nem conheço, aí eu peguei e não, vou fazer uma prova com Deus. Estacionei o carro e eu disse no meu coração para o diabo não saber. Se aquela mulher estiver lá na esquina, quando eu voltar lá, eu vou ofertar. E eu nem sei o que tem na carteira, mas o que eu tiver, eu tiro toda na mão dela. Mas eu tenho que saber, se é Deus, ela vai estar lá. No meu espírito, o diabo não saber. A amiga entrou no carro e foi se aproximando e disse, mas como é que eu vou fazer? Né? Tem que construir. O irmão lá tem que trabalhar, você pode ficar à vontade, tá, irmão? Ele falou lá que ele começa a trabalhar às 10 horas, conversamos um pouquinho lá, estendendo um pouquinho. Mas é a última, em nome de Jesus. E aí eu falei para mim, Mica, olha, eu vou contar uma coisa para ti. O pai sentiu de ofertar na vida de uma mulher, eu não sei se ela está lá, se ela tiver, o pai vai ofertar. Tá tudo bem para ti, filha? E a Mica, claro, pai, o pai vai ofertar na vida dela, nós vamos parar o carro, é tumulto, escola, ônibus, carro. Pode ser, filha? Então pode. E aí eu pensando, já estou numa luta com dinheiro, né? E Deus mandou ofertar na vida dessa mulher. Vai saber quando ele me xinga e dizer, mas quem pensa que é? Eu não sou uma mulher do mundo, da vida. Imagina estacionar o carro e dizer, eu não quero te ofertar dinheiro. Mas eu pensei, se é Deus, vai estar lá. E estava. Quando eu virei a esquina, eu vi a mulher lá e disse, Jesus, ela está lá. Aí eu parei o carro do lado dela, disse assim, boa tarde, tudo bem? Ela, tudo bem? Eu sou um pastor. Aí eu já, né, ela já... E ela disse, sim, eu passei antes aqui, e o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tocou no meu coração, para que eu ofertasse um valor em dinheiro na sua vida. Você permite eu gerar uma oferta de Deus para a sua vida? Aí nos próximos minutos aquela mulher começa a chorar, e aí fica eu parado com o carro embicado assim, ela na esquina, a Mica do lado, e a mulher chorava. Aí a mulher disse, eu sou faxineira, pastor. Meu marido perdeu, ele trabalhava de cortador, perdeu o emprego faz 2 semanas, e eu faço faxina e está difícil, eu não tenho faxina. E a semana passada eu fui na igreja aqui no centro, que ela vai na igreja aqui na catedral aqui no centro, que é a religião dela. E aí ela disse que ela tinha comprado uma bicicleta para fazer a faxina e roubaram a bicicleta na igreja. E aí aquela bicicleta que ela tinha era emprestada. E sabe o que ela disse para mim? Eu estou esperando meu filho vir na escola, eu não fui lá pegar ele, porque eu estava aqui na esquina dizendo, Deus, cuida da gente, eu tenho filho pequeno, eu não tenho condições, o aluguel atrasado, a luz está atrasada, eu quero oportunidade, eu quero trabalhar, por favor Deus, olha para mim. E o que eu entendo? Deus precisava de um filho que dissesse, Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos, pode fazer do teu jeito, pode ser até ridículo, não sei o que vão pensar de mim, não estou nem aí. Aí eu imagino Deus olhando para a terra, aquela mulher orando, pedindo, Deus faz alguma coisa, eu tenho filho pequeno. E ela estava esperando o filho dela lá, e aí eu imagino eu passando e Deus olhou assim, poxa, eu tenho um filho, um pastor, eu vou tocar no coração, mas daí pode ser que Deus, mas o Marcelo está botando 20 reais, eu venho em todos os postos, por causa de vergonha de estar abastecendo carro em 20 reais. E aí naquele momento, então, meu cenário não era propício para aquilo. E até eu cheguei em casa e disse para ela, meu Deus, agora eu posso arrumar uma guerra em casa, mas como é que vai ofertar dinheiro? Nós estamos precisando de oferta. E aí naquele momento, então, a Mica ali, e aí aquela mulher começou a chorar, quando ela parou, ela disse, pastor, eu aceito sim.
E aí eu disse, então, eu quero que a senhora coloque a mão, posso orar pelas senhoras? Pode. E aí ela botou a mão para dentro, eu e a Mica, tu lembra, Mica, dessa parte? Lembra, né, filha? Tá aqui a Mica. Nem tinha te visto aqui, filha. E aí nós oramos por ela, tu lembra, Mica? Botamos a mão nela, botou a mão para dentro, nós botamos a mão sobre ela e nós oramos, pedindo para Deus abrir. Eu não fiz o convite para ela vir para a minha igreja. Eu disse assim, ó Deus, hoje eu cuido de ti, porque Deus é Pai, Deus ouviu a tua oração. O Senhor está dando resposta e você não é uma filha abandonada, tudo aquilo que o diabo tem te roubado, Deus vai te retribuir. E nós oramos, e sabe que a carteira estava no porta-luva, eu abri e peguei a carteira, nem olhei o que tinha lá, e assim entreguei na mão dela. Nem sei o que, eu não sei o que eu ofertei para ela, porque o dinheiro que tinha lá eu entreguei tudo, eu voltei para casa zerado. Já estava zerado na conta, já estava, o pouco de dinheiro que tinha ficou ali. E eu cheguei em casa, e eu e a amiga saímos chorando de alegria, lembra, filho? Sem dinheiro, né? Trabalho ruim que estava ali, da empresa, mas voltamos para casa glorificando a Deus, por ser usado nas mãos de Deus. Essas loucuras o crente não faz mais nesses dias. Nós precisamos voltar a ser exatamente esse pé de raiz. Você entrar no mercado, vai lá no Roberto, que é dono de mercado. Lá, quando Deus falar, faz um rancho, vai lá comprar. E você bater na casa do irmão, usado por Deus, Deus mandou vir aqui. E eles dizem resposta de oração de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.